Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborn, capítulo 71. Contra quem é o combate da fé? Parte 2, questão número 2. Definição de ciladas e planos. A mais respeitada enciclopédia de definições do vocabulário do Novo Testamento, aclamada por protestantes, católicos e rabinos judeus, é o Dicionário de Teologia do Novo Testamento de Kittel. Ele define as palavras ciladas e planos assim: impressão sensual e mental, percepção filosófica, atividade puramente mental que tem a ver com a vida emocional e a disposição, consciência sensual, tudo na esfera mental, como imaginações, sensações, modelos de pensamentos, misticismo, ecos de mistério religioso, reflexão filosófica, pensamentos humanos corrompidos ou irracionais de pessoas sem entendimento, julgamento religioso hostil por aqueles deficientes no entendimento sobre salvação, insensatez ou loucura no sentido de incipiência ou demência. As artimanhas fraudulentas de Satanás contra os cristãos são um grande engodo, uma vitrine falsa, cheia de falsas verdades. Suas armadilhas só funcionam sobre aqueles que atribuem realidade e consciência às suas ciladas. O único poder de Satanás sobre os crentes é o que eles lhe concedem. O poder de Satanás só é autêntico no mundo não convertido, não na vida dos filhos de Deus. Os cristãos foram resgatados e libertados do poder das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus. Colossenses 1,13. Como as ciladas de Satanás ou mentiras poderiam afetar aqueles que já foram redimidos, a não ser que eles escolham acreditar no seu charlatanismo? Um grande número de superstições tem se manifestado de várias formas por meio da história, no meio do povo das igrejas. Jesus disse que o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Jesus usou uma linguagem muito forte. Não posso imaginar como o Senhor poderia ter deixado mais claro que Satanás é uma farsa e não tem autoridade alguma em nossa vida. Satanás, o enganador, um mentiroso desde o princípio. Segundo vimos anteriormente, combater o bom combate da fé é ficar firme contra as ciladas do diabo, e significa crer no que Deus diz e não nas mentiras de Satanás. Não há verdade no inimigo. João 8,44. Jesus garantiu-nos que coisa alguma de que o diabo diz é verdadeira. Para os cristãos, suas ameaças são vazias. A única informação sobre Satanás que os crentes deveriam sempre lembrar é que ele é um inimigo derrotado eternamente, despojado de todo poder e toda autoridade legal por Jesus Cristo. O domínio do tentador só é autêntico na vida dos não cristãos. Na vida dos não convertidos, Satanás tem autoridade para manipular. Por quê? Porque o pecado original de Adão e Eva deu-lhe o senhorio e a supremacia sobre todas as pessoas que não aceitam a obra redentora de Jesus Cristo. Entre os cristãos, Satanás não tem sucesso, porque eles conhecem a verdade, João 8,32, e não acreditam em mentiras. Jesus é o caminho para eles, João 14,6. São as ovelhas do seu rebanho, João 10,14. E dessa forma não seguirão o estranho, João 10,5. Nem serão levados ou enganados pela manipulação de Satanás. Capítulo 72. Contra quem é o combate da fé? Parte 3, questão número 2. Fé contra a fraude. Este capítulo fala sobre a postura do cristão, ficando firme contra as ciladas do diabo. Combatemos o combate da fé, crendo no que Deus disse, e não nas mentiras de Satanás. Devemos fazer como Salomão admoestou. Atendemos, fixamos nossa mente à palavra de Deus, inclinamos nossos ouvidos ao que Ele nos diz. Não deixamos que se aparte dos nossos olhos. Guardamos suas palavras no fundo do coração, porque sabemos que ela é vida para nós que encontramos e saúde para o nosso corpo. Provérbios 4, do 20 ao 22. Um engodo.
uma ilusão. João chamou o inimigo de a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Apocalipse 12, 9, parte B. Note que ele só pode enganar. Sua obra é um engodo, uma ilusão. Não admira que João escreveu com tamanha alegria. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, 10. Satanás está sempre mentindo para nós e a nosso respeito. Ele é uma fraude, um acusador muito maligno. Resposta para o engano. O apóstolo João relatou-nos que ouviu uma grande voz no céu que dizia: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 10, parte A e 11, parte A. Os cristãos têm de ver, pensar e falar somente o que o Senhor disse e crer em sua palavra. Eles não devem ser influenciados ou intimidados pelos engodos mentirosos do inimigo. O padrão da palavra de Deus. Jó garantiu: não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jó 27, 4. Ele decidiu jamais contradizer aquilo em que cria que era a bondade de Deus. Jó determinou que nunca abandonaria sua integridade diante de Deus. Jó 2:3. Davi confessou: pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmos 17:4, parte B. O combate da fé do crente não é contra a autoridade reconhecida de Satanás, porque aliás o inimigo não a tem, principalmente em relação àqueles que estão comprometidos com Cristo. O único poder que o diabo possui ou pode exercer na vida dos seguidores de Cristo é o que eles voluntariamente lhe concedem. A serpente, em Gênesis 3:1, não tinha autoridade no jardim do Éden. O Senhor ordenou a Adão que lavrasse e guardasse o jardim. Gênesis 2:15. Obviamente, Adão não o guardou, pois, de outra maneira, a serpente não teria conseguido entrar naquele lugar e planejar seu esquema para atrapalhar os planos de Deus. A tragédia na história humana e a consequente escravidão. O Altíssimo avisou: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A serpente, contudo, enganou-os: certamente vocês não morrerão. A tragédia foi que Adão e Eva acreditaram na mentira da serpente, em vez de crerem na palavra de Deus. Eles desonraram a confiança que o Senhor tinha neles e aceitaram o engano de Satanás. Isso foi e continua sendo pecado. Capítulo 73. Contra quem é o combate da fé? Parte 4, questão número 2. Crentes não fascinados. Combatemos o combate da fé para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, quer dizer, contra suas mentiras e sua má-fé. A Bíblia contém uma lista de manifestações dessas ciladas enganadoras de Satanás. Veja alguns exemplos: obras ocultas, astúcia e desonestidade, 2 Coríntios 4:2. Engano, fraude, de homens e mulheres, no grego, carta de jogo. E astúcia fraudulenta, Efésios 4:14. Entendimento entenebrecidos, separação da vida de Deus pela ignorância e coração endurecido, Efésios 4:18. Corrupção dos sentidos e da mente, 2 Coríntios 11:3. Palavras para enganar o coração dos simples, Romanos 16:18. Ciladas imaginadas, enganos, fraudes, inutilidades, armadilhas, mortes de inocentes, Salmos 10, do 2 ao 10. Além desses, há o mistério da iniquidade, a revelação do iníquo, consumido pelo sopro de sua boca. A obra de Satanás, o engano e a forte desilusão que leva as pessoas a acreditarem na mentira e serem condenadas por não crerem na verdade. 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. O diabo faz as pessoas serem movidas do entendimento, ficarem perturbadas e enganadas. 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 4. Terem a mente vã
e a cegueira de coração. Efésios 4, 17 e 18. Caminhos perniciosos. 2 Pedro 2:2. Os cristãos devem permanecer firmes contra essas armadilhas de Satanás. O sentido da maioria dessas palavras no grego inclui artimanha, engano, astúcia, ardil e ser desviado do caminho certo por meios fraudulentos. Jesus disse que não há verdade nele. João 8,44. Capítulo 74. Contra quem é o combate da fé? Parte 5, questão número 2. Segurança ou vulnerabilidade? O ministério do cristão é testemunhar de Cristo, fazer a verdade conhecida. Os cristãos são redimidos, 1 Pedro 1,18 e Apocalipse 5,9. Livres, salvos, restaurados para Deus, 2 Coríntios 5,19. E libertados das trevas, Romanos 7,6, Colossenses 1,13. As pessoas sem Cristo estão sem rumo, sem esperança e sem Deus. Efésios 2,12. Elas estão presas ao engano e à escravidão de Satanás. Romanos 1, do 21 ao 32. Vulneráveis aos seus sinais e às suas mentiras. 2 Tessalonicenses 2,9. Tais pessoas só podem ser libertadas do domínio de Satanás se nós lhe falarmos sobre Cristo e as influenciarmos a recebê-lo como o caminho e a verdade e a vida. João 14,6, parte B. Assim, combatemos o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Permanecendo firmes contra as ciladas do diabo, lutando contra os dominadores das trevas nos lugares celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Lutamos para resgatar pessoas do destruidor. Para essa tarefa, precisamos de toda a armadura de Deus. Efésios 6,11. Equipamento para a vitória. Paulo ensinou-nos: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Nos próximos capítulos, iremos concentrar-nos na terceira questão vital do que concerne à batalha espiritual. O que é a armadura de Deus e o significado de cada um dos componentes. Se o crente revestir-se com esses elementos imbatíveis, Satanás, com todas as suas artimanhas, não será páreo para o servo de Deus.